Meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Estamos de volta aí para mais um resumo semanal em que a gente passa um resumão bem rápido sobre tudo que está rolando, tudo que rolou no mercado de cripto nessa última semana. E nessa semana a gente vai focar bastante no processo que a Binance sofreu essa semana e na guerra regulatória que a gente está tendo em cripto, o governo americano indo com tudo para cima de cripto. E no final da live a gente vai falar um pouquinho sobre Shanghai Fork, a Ethereum está chegando próximo de uma atualização muito importante e a gente vai falar como a gente está se posicionando para essa atualização. Então fica ligado até o final do vídeo que vai valer a pena. Bom, começando o vídeo aqui com o processo da Binance. A Binance foi processada essa semana pela CFTC. Quem não sabe, a CFTC ela é a Comissão de Futuros e Commodities lá dos Estados Unidos. Basicamente é uma agência regulatória que, se você é uma empresa que negocia futuros ou commodities, você responde à CFTC. E eles processaram de fato a Binance, não foi nenhum aviso, como havia sendo esses últimos avisos da SEC para as empresas americanas, foi um processo de verdade. Vamos tentar entender um pouquinho desse processo, o que ele significa para a cripto. Bom, eu fiz um resumo sobre a situação no meu Twitter, quem não me segue, segue lá, Gabriel Birles no Twitter, tentando desmembrar o processo como um todo, tá? Importante, primeiro, é pontuar que a relação conturbada da Binance com os reguladores americanos, ela não vem de agora, não é a primeira vez. Esses processos, eles vêm desde 2021, 2012, eles ficaram mais agravados, tá? A gente teve diversos processos, inclusive em dezembro de 2022, o Departamento de Justiça americano, um outro órgão, né? Eu já falei de CFTC, falei de SEC, agora de Departamento de Justiça. Um terceiro órgão falando que ia prestar queixas criminais contra a Binance e o CZ por fraude, lavagem de dinheiro e um monte de coisa. Então a relação conturbada da Binance com o governo americano não vem de agora, beleza? Só que isso esquentou mais porque antes eram só ameaças, antes eram só avisos e agora virou um processo de fato. E vamos tentar desmembrar esse processo, tentar entender realmente o que aconteceu sem juízo de valor do que é certo e do que é errado. Novamente, o que a gente tem até agora é um documento da CFTC com várias acusações em relação à Binance e a Binance se defendeu falando, olha, a gente não fez nada disso. Então até agora não tem nenhuma definição e a gente também não é nenhum especialista jurídico para chegar aqui e falar, olha, esse processo faz sentido, esse processo não faz sentido, a Binance é boazinha, a Binance é má. O que a gente está fazendo aqui é trazer a informação para vocês da forma mais imparcial possível. Foram 3 acusações no total, tá? A primeira acusação é que a Binance ela teria facilitado o acesso de cidadãos americanos à plataforma para negociarem na Binance. Quem não sabe, a Binance ela não é possibilitada de operar nos Estados Unidos, então ela deveria ter um Know Your Customer, devia ter um compliance ali dentro da sua conta para impedir que cidadãos americanos operassem dentro da conta da Binance. E o que a CFTC está falando aqui é que a Binance ela fez justamente o contrário, ela permitiu e inclusive eles colocam alguns prints aqui mostrando que vários funcionários da própria Binance ajudavam os usuários americanos a acessar o site via VPN, né, fazendo uns cambalachos ali para eles conseguirem acessar o site. O processo ele conta com bastante insider, que basicamente são funcionários plantados dentro da Binance para colher informação. O quanto essas informações são verdades ou não, novamente, não é o nosso mérito aqui falar. E um ponto importante aqui é que, segundo o processo, o próprio CZ sabia desse tipo de movimento da Binance, mas ele considerou isso uma business decision, uma decisão de negócios, em que ele falou, olha, aqui os usuários americanos representam cerca de 16% dos usuários da Binance, em receita isso deveria representar mais ainda. E ele falou, eu prefiro deixar que esses usuários utilizem a minha plataforma e ter que pagar alguma multa futuramente. E ele considerou isso como colocar os interesses comerciais acima dos interesses jurídicos, pelo menos é o que esse recorte fala em relação a essa postura da Binance no processo. Já a segunda acusação do processo, ela faz menção à atividade de 300 contas de dentro da Binance que eram contas indiretamente ligadas ao CZ. Normalmente, corretoras, empresas de cripto, empresas financeiras, elas possuem políticas de insider trading, que basicamente é políticas que impedem que os funcionários da própria empresa negociem na plataforma da empresa contra os seus usuários, porque provavelmente eles têm informações privilegiadas e eles conseguem lucrar em cima dessas informações. Então, nesse caso, essas contas elas não teriam passado por essas políticas de compliance, né, de insider trading, e elas eram indiretamente conectadas ao CZ, elas eram detidas por empresas que não são do CZ. Aqui a gente tem uma contradição, né, porque apesar da Binance ela não ser uma empresa americana, os órgãos americanos tentam ter alguma jurisdição em cima da Binance e ditar políticas internas de dentro da empresa. Então fica um pouco confuso aí se faz sentido ou não essa acusação do governo americano para uma empresa que não é americana. E por fim a gente tem a terceira acusação, que ela é a mais bizarra de todas, tá? Mostra alguns prints de chats internos da própria Binance mostrando que eles sabiam de negociações de grupos terroristas como o próprio Hamas, mas segundo eles mesmos, eles veem, mas veem de olhos fechados, no sentido de que eles não fazem nada para evitar esse tipo de atividade dentro da plataforma. Novamente, meu mérito aqui não
não é vestir o meu jaleco de advogado e falar o quanto a acusação faz sentido, o quanto a acusação não faz sentido. É tentar entender o quanto isso representa para a cripto como um todo. Do lado da Binance, alguns especialistas falam que tudo isso eram práticas realizadas lá em 2018, 2019, tá? E a empresa melhorou bastante as políticas de compliance, de Know Your Customer dela de lá até aqui. Lembrando que a Binance é de 2017, então realmente eram os primeiros anos da empresa ali, então faz sentido que essas políticas não estivessem tão concretizadas. Esses prints, essas conversas, eles remetem a 2019, 2020. Porém, o que mais vem chamando minha atenção aqui é essa série de ações do governo americano em cima do mercado de cripto, que parece uma ação conjunta, uma ação coordenada para atacar a cripto. Não só a Binance, como Coinbase, como Kraken, como várias empresas do mercado de cripto. Depois da quebra de Terra Luna, FTX, BlockFi, Genesis no ano passado, a gente apostou que teria uma regulação maior no mercado de cripto, que os reguladores eles olhariam com mais olhos para o mercado de cripto e que a gente teria um avanço. Mas o que a gente está vendo aqui não é um avanço de regulação, o que a gente está vendo aqui parece muito mais um ataque coordenado. E é isso que vem sendo discutido muito nos Estados Unidos e alguns eventos recentes vêm mostrado que realmente essa teoria faz sentido. Recentemente, para quem não lembra, a gente teve o fechamento do Signature Bank. O Signature Bank era um banco que foi fechado naquele mesmo final de semana da falência do Silicon Valley Bank, mas era um banco que até o momento não tinha apresentado nenhum problema muito grande de liquidez. Só que o Signature, ele era um banco muito relacionado a cripto, que oferecia crédito e vários serviços para empresas de cripto. E naquele final de semana, o Tesouro Americano, ele fechou forçadamente o Signature Bank numa medida de segurar o contágio, tentar evitar algo pior que acontecesse se o Signature Bank tivesse problemas com liquidez. O problema foi que logo em seguida o Signature Bank foi vendido para um banco de Nova York e o Tesouro Americano comunicou os clientes de cripto do Signature Bank que eles deveriam fechar suas contas e retirarem seus depósitos mesmo após a compra. O Barney Frank, que é um bancário bem famoso nos Estados Unidos e era um dos conselheiros do Signature Bank, ele foi bem incisivo em afirmar que o banco não tinha problemas de liquidez e que o fechamento do Signature Bank pelo Tesouro Americano era um aviso para todo o sistema bancário. Olha, fiquem longe de cripto. E o que vem sendo falado agora é uma operação estrangulamento 2.0, em que o foco de estrangulamento agora é o mercado de cripto. Eu trouxe um paper muito legal aqui de 2 advogados de Washington, que eles fizeram um paper de 37 páginas só falando como o governo americano está atacando o cripto e isso pode ser considerado uma operação choke point 2.0, que eu devo reforçar aqui que esse tipo de ação é ilegal. Eu não vou passar por todo o paper aqui, eu vou deixar o paper na descrição, o link na descrição para quem quiser consumir. É um paper muito bom, tá? E ele mostra exatamente todos os pontos e como a gente vem tendo um ataque coordenado do governo americano para estrangular empresas de cripto. E essa narrativa, ela vem ganhando bastante força, tá? Recentemente não, ontem, o Novogratz, que ele é CEO da Galaxy Digital, que é basicamente uma das maiores gestoras de cripto do mundo, ele estava num evento em Nova York e ele reforçou muito que a gente está passando por uma operação choke point. Ele falou, nós estamos sendo assaltados. Então o que a gente está vendo é que depois dos casos de Terra Luna e de FTX, ao invés do governo americano desenvolver uma legislação, uma regulação construtiva em relação a cripto e que tem lá as regras do jogo muito claras e ajuda esse mercado a se desenvolver de forma segura para os seus usuários, está sendo desenvolvida uma regulação destrutiva, que o foco é atacar o mercado de cripto, atacar empresas que seguem a regra do jogo de forma certinha. E olha, eu não estou aqui para levantar nenhuma bandeira ativista e falar que eu defendo o mercado regulado ou menos regulado. Eu estou aqui para citar alguns fatos. É fato de que a regulação ela é positiva para o mercado de cripto. Você ter muito bem definido quais são as regras do jogo, como uma empresa deveria interagir com cripto de forma segura, é muito importante para a cripto atingir os bilhões de usuários. Nós não vamos sair da fase em que nós estamos, em que cripto é um mercado extremamente nichado, mas uma tecnologia com muito potencial, se nós não tivermos uma regulação construtiva, dando mais segurança e dando mais conforto para grandes empresas e grandes usuários entrarem no mercado de cripto. E como os Estados Unidos parece que não está disposto a fazer isso, alguém mais fará. Apesar dos Estados Unidos ser o maior hub financeiro do mundo, ele pode vir a não ser o maior hub financeiro de cripto do mundo. Essa é uma narrativa que está ganhando muito força nos Estados Unidos e falando sobre a criação de um hub de cripto em outros lugares. E tem alguns lugares que já estão se posicionando para isso. A própria Coinbase ela vem trazendo bastante texto lá no blog deles falando sobre países que estão se posicionando muito bem para liderar a questão da regulação e formar um hub, formar um ambiente mais amigável para cripto. Eles destacaram aqui como a Austrália está liderando essa corrida, tá? E como eles vêm fazendo uma regulação que ela foca muito para cultivar a inovação dentro do ecossistema de cripto e ajudar essas empresas a crescerem. Outro texto da Coinbase, inclusive fazendo uma
provocação direta que os Estados Unidos vai ficar para trás, a Europa está ganhando. Falando também sobre como na Europa está sendo desenvolvida uma regulação, está sendo desenvolvido um ambiente muito mais amigável para cripto. E o próprio governo de Hong Kong, tá? Os próprios reguladores de Hong Kong, o Banco Central de Hong Kong, fazendo reuniões com empresas de cripto do mundo todo para entender o que elas querem, para entender o que é bom para essas empresas em termos de ambiente, em termos de regulação, para eles construírem um ambiente favorável para cripto em Hong Kong. Então, enquanto os Estados Unidos está querendo destruir cripto, tem vários outros lugares trabalhando para construir. Então, é provável que a gente veja ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos anos, a criação, um desenvolvimento de centros financeiros de cripto para fora dos Estados Unidos. Isso vai ser muito importante para o mercado, vai ser muito importante para a cripto como um todo se desenvolver de forma saudável e de forma segura. Se você não gosta de regulação, se você acha que o mercado não tem que ser regulado, fica tranquilo, vai ter espaço para o mercado regulado e para o mercado não regulado dentro de cripto. A gente pode ter um ambiente de DeFi ali não regulado, em que você faz as coisas sob nenhuma jurisdição, e você pode ter também o espaço regulado, que eu acredito que é esse onde os bilhões de usuários que vão entrar em cripto vão interagir. E a gente vai ter o espaço não regulado, mais nichado para usuários menores, mas mais conectado ao ethos, à filosofia do mercado de cripto. E o que cabe para nós agora é continuar observando, acompanhando aonde essa história vai dar e esperar que a gente não tenha mais regulações destrutivas e que isso não impacte o mercado de cripto de forma avassaladora. Bom, falar de coisa boa agora, vamos falar do Shanghai Fork. Shanghai Fork, a atualização mais importante do ano para a Ethereum, liberação dos saques que estão travados na Ethereum, vai rolar no dia 12 de abril, a gente está monitorando isso já há alguns bons meses e o mercado vem se posicionando de forma mais pessimista para o Ether, o que é natural. Quando você investe num ativo, você investe numa empresa que está próximo de uma atualização muito grande, você fica com medo, você fica mais averso ao risco. O mercado ele não gosta de incerteza. Se tem alguma atualização muito grande, muito próxima, tanto quem tem Ether está mais disposto a vender para não correr esse risco e quem não tem, não está tanto disposto a comprar. É muito melhor falar, olha, daqui 2 semanas vai ter uma atualização muito grande, que eu prefiro fazer, eu prefiro esperar essa atualização e depois eu compro. A gente vem acompanhando essa dinâmica há algumas semanas e hoje eu trouxe alguns indicadores que eles mostram um pouco disso, tá? O volume de opções do Ether, ele bateu ao time high, ou seja, ele bateu a máxima histórica poucas semanas, bateu agora, algumas semanas antes do Shanghai Fork. O volume de opções mostra que possivelmente o investidor ele está buscando se proteger, montar um hedge naquele ativo porque ele está com uma perspectiva de uma variação de preço mais negativa no curto prazo. No curto prazo ou no horizonte de tempo daquela opção em específico. E o próprio texto mostra que short Ether e long BTC vem sendo o trade mais comum nesse início de ano. Ou seja, o investidor ele é mais comprado em Bitcoin e menos comprado em Ether. E é exatamente assim que a gente vem se posicionando nas últimas semanas, tá? Quem vem me acompanhando aqui no resumo semanal, vem me acompanhando no Twitter, sabe que a gente está mais pessimista no par Ether Bitcoin enquanto a gente vai chegando próximo do Xangai. Uma atualização dessa magnitude, naturalmente o investidor vai ficar mais averso ao risco. Depois que passar o Xangai, a gente vai ter tirado esse ingrediente de risco, que é a atualização, e no curto prazo a gente ainda vai ter o risco de ter um despejo de Ether no mercado. Porém, pelos nossos vários estudos, a gente acredita que isso é improvável que aconteça. A própria Ethereum ela tem um mecanismo que impede esse despejo e o investidor ele vai estar mais confortável a fazer staking de Ether. Então a tendência natural é que entre mais capital em staking de Ether do que saia, e aí o mercado fica mais otimista para estar mais alocado em Ether. Então a gente ao longo desse começo de ano vem estando mais defensivo no sentido de comprando mais Bitcoin e menos Ether, e a gente pode assumir uma postura mais ofensiva depois que a gente tiver o Xangai, tiver saído esse ingrediente de risco, e o caminho estiver aberto para o mercado estar mais otimista em relação ao Ether. E toda essa nossa estratégia de estar mais comprado em Bitcoin, estar menos comprado em Ether, estar comprado em altcoin no momento certo, estar comprado na altcoin no momento errado, basicamente a gente faz essa estratégia na nossa carteira aqui da Mercúrios, que vem performando muito bem desde 2020, aí a gente vem batendo o Bitcoin com consistência, o que é um motivo muito grande de orgulho. E aí eu entendo que a gente tenha feito isso por saber ler os ciclos de mercado e como se posicionar em cada um deles. E na próxima semana a gente vai fazer uma sequência de lives explicando como que é a nossa filosofia de investimento, como que a gente se posiciona no mercado de cripto e como a gente acredita que é a estratégia vencedora de longo prazo para a gente ser vencedor, um investidor vencedor nesse mercado de cripto, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, para todo mundo ir lá acompanhar essa sequência de aulas que eu garanto que vai ter uma qualidade show de bola, beleza? Então é isso, pessoal, mais um resumo semanal saindo do forno. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se não gostaram, comentem aí pra gente melhorar. Se gostaram, dedinho no curtir, se inscreve no canal. Eu vejo vocês na semana que vem. Fiquem seguros e até mais.